Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, a Ele toda honra, glória, louvor, exaltação e adoração. Somos gratos ao Deus do céu, ao Deus do haja, ao Deus que criou todas as coisas. Somos gratos a Ele pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, por neste dia de hoje acordarmos, estarmos com os nossos sentidos todos perfeitos e podendo entender tudo aquilo que Ele direcionou para as nossas vidas no dia de hoje. Rogamos aos céus que o pão nosso de cada dia nos dê hoje. E a palavra de hoje, ela alimenta mais que um alimento sólido. A palavra de hoje, para mim e para você, está na epístola do nosso irmão Tiago, no seu capítulo 1, versículo 12, que diz: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Muita coisa nesse versículo, muita verdade, muito ensinamento, muita esperança nesse versículo, escrito através de Tiago, na sua epístola. Tiago foi o pastor da igreja de Jerusalém. Então logo o nosso Senhor Jesus ascendeu dos céus. Ele foi o pastor que ficou responsável pela igreja matriz, a igreja cristã matriz, a igreja de Jerusalém. E neste versículo vai falar de bem-aventurado. Temos as bem-aventuranças no Evangelho do nosso Senhor Jesus, no seu sermão no Monte das Oliveiras. São 9 bem-aventuranças. Temos 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. E bem-aventurado significa que você é mais feliz. Então, quando você receber uma palavra de bem-aventurado, é mais que feliz. E o texto diz: mais que feliz o homem que suporta a tentação. E o que é suportar a tentação? Suportar a tentação é resistir a tudo aquilo que a terra nos propõe, as bandejas da terra. A tentação, ela vem do mundo espiritual caído. Tudo aquilo que o mundo espiritual caído reserva, propõe e tenta nos induzir, isso chama-se tentação. E a tentação, ela tem um propósito muito interessante: nos afastar da presença de Deus. A tentação, ela tem a proposta de fazer você cair. Mas o interessante é que a tentação, num primeiro momento, ela parece agradável, bonita, desejável. Mas depois que você prova, depois que você está no meio da tentação, o seu destino, com grande certeza, é a queda, é a derrota, e talvez a sua alma não tenha outro destino que senão a perdição eterna. E nessa mesma palavra, o nosso irmão Tiago fala: bem-aventurado, mais feliz o homem que suporta a tentação, porque quando for provado. Vemos aqui situações parecidas, porém, na sua essência, são diferentes. Porque a tentação vem da terra, a tentação vem do mundo espiritual caído. E a provação, ela vem de Deus. Nessa mesma epístola, Tiago explica isso. Deus não prova ninguém, Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado. E quando a gente vê ali, quando for provado, a aprovação vem da parte de Deus. Quando você é provado, significa que é o próprio Deus que está te propondo algo, um teste, uma dificuldade, um caminho, um processo, para que você seja aprovado. Diferentemente da tentação, a tentação é para te derrubar. E a aprovação, o ser provado por Deus, é para te elevar de nível, é para fazer com que você saia do deserto, é para fazer com que você saia desse momento difícil, é para fazer com que você saia dessa luta mais forte. Vemos aqui a excelência da palavra de Deus em momentos de lutas que nós temos, mas com características diferentes. Uma, que é a tentação, é para te derrubar. E a outra, a provação de Deus, é para te elevar, para fazer você mudar de nível. E o interessante é que quando você resiste e suporta a tentação, você automaticamente vai ser provado por Deus para elevar de nível. E o que é que você recebe em troca disso? Suporta a tentação, supera a provação e você receberá a coroa da vida. Quando você é provado por Deus e você naturalmente supera todas as provações, está direcionado para mim e para você a coroa da vida, que é a vida eterna.
naquele grande dia, quando o nosso Senhor Jesus resgatar a igreja, Ele vem nos buscar e nós ganharemos a coroa da vida. O nosso nome estará escrito no livro da vida. E o texto diz: receberá a coroa da vida, a qual o Senhor Jesus tem prometido aos que amam. Esta promessa está lá no Evangelho de João, quando ele diz para os discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu não teria dito. Vou preparar-vos lugar e voltarei para resgatá-lo. Então existe uma promessa do nosso Senhor Jesus de resgatar a sua igreja, mas a igreja que será resgatada é a igreja que supera a tentação, não cede às tentações e, passada a tentação, é a igreja que é provada por Deus para que nós recebamos a coroa da vida. É uma palavra de muita instrução, uma palavra que foi muito resumida nesta pequena devocional desse dia de hoje, mas que, se você parar para meditar, tem grandes ensinamentos. Então louva a Deus por esta palavra, pela essa escrita através do nosso irmão Tiago, pastor da igreja de Jerusalém. Muito obrigado ao Senhor por essa palavra. Recebamos todos nós no santo e poderoso nome de Jesus, e eu quero orar por tua vida. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, Pai do céu, Pai da glória. Oramos neste dia de hoje com coração grato. Oramos a Ti, Senhor, te pedindo que nos dê ajuda em nossas tentações. Senhor dos céus, pega na mão desse meu irmão, pega na mão dessa minha irmã, naqueles momentos difíceis, naqueles momentos da bandeja, naqueles momentos, Senhor, que não tivermos discernimento para saber se é a terra ou se és Tu que está postando diante de nós a dificuldade. Entendamos, Senhor, que a terra, Senhor dos céus, ela vem nos tentar para nos fazer cair. Então, Deus, nos dá entendimento, nos dá autoridade, nos dá a Tua palavra, Senhor. E Deus, fala mais conosco ainda quando o Senhor nos levar para o deserto, conforme o Senhor levou o nosso Senhor Jesus, porque ali nós fomos e iremos contigo, e com certeza ao final, meu Senhor Jesus, sairemos com a vitória Tua para a glória e louvor do Teu nome. Senhor dos céus, nos ajuda a não perder a coroa da vida. Nos ajuda, Senhor, a perseverar em tudo aquilo que o Senhor reservou para nós. Nos ajuda esse irmão, ajuda essa irmã que está passando por momentos difíceis, por tentação, por provação. Nos ajuda, Senhor, a superar as dificuldades. Nos ajuda, Senhor, a permanecer diante de Ti, nos Teus mandamentos, nos propósitos que o Senhor reservou para cada um de nós. Pai da glória, que este dia de hoje seja mais um dia para louvor e glória do Teu nome, através das nossas vidas e sobre as nossas vidas. Assim, meu Senhor, eu oro por todos que aqui estão ouvindo esta devocional. Oro com coração grato, crendo que o Senhor já nos concedeu a vitória, e esta vitória é no santo e poderoso nome de Jesus. Oro neste dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Receba esta palavra no santo e poderoso nome de Jesus. When fear surrounds and shadows fall,